Quando ouvimos a palavra menopausa, muitas vezes pensamos em fim, perda, ausência. Mas gostaríamos de convidar vocês a olharem de outro jeito. A menopausa não é um ponto final, ela é uma passagem. É como o outono da natureza. As folhas caem, sim, mas só para que a árvore possa florescer de uma outra forma. É verdade, acontecem mudanças no corpo, ondas de calor, alterações no sono, oscilações de humor, mas será que precisamos olhar para isso como realmente um fardo? E se fossem apenas mensagens do nosso corpo pedindo novos cuidados? Como se ele dissesse: Ei, agora precisamos de um outro ritmo, um outro olhar, um outro tipo de amor. A menopausa traz algo especial: liberdade. Liberdade do ciclo menstrual, liberdade de cobranças externas, liberdade de assumir quem somos sem tanto medo de julgamento. É o momento em que o fogo, que antes queimava para fora, para gerar, cuidar, construir, agora se volta para dentro. E esse fogo interior ilumina os nossos próprios caminhos, aquece a nossa própria alma. Se pensarmos no ciclo feminino como uma iniciação, ele tem três grandes fases: a menarca, que nos abre para a vida fértil, os anos de menstruação, que nos ensinam a criar, entregar, transformar, e a menopausa, que é a coroação, o templo da mulher sábia. Mas muitas tradições chamam esse momento de o tempo da anciã, não no sentido da velhice, mas da sabedoria. É quando a vida nos convida a deixar de ser apenas mãe do mundo e começar a ser mãe de nós mesmas. A menopausa não é pausa, é passagem. É um portal que nos convida a sermos mais inteiras, mais livres, mais autênticas. E você está no canal Papo Humano. Eu sou Cintia Almeida, estou hoje aqui com a minha amiga Alexandra Fogatti e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão famoso que a gente ouve bastante, né, Chan? É o vilão, né, de tantas histórias, tantas conversas, tantos sintomas, mas a gente queria conversar um pouquinho e desmistificar a famosa menopausa. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve lá, aciona o sininho para que você fique sabendo dos vídeos que a gente posta semanalmente. E vamos começar o nosso bate-papo, Chan? O que você É tem a isso aí. falar? Ah, esse rito de passagem, né? Esse rito de passagem tão complicado para muitas mulheres, né? A menopausa, a gente, né, Cíntia, encontra muitas informações e ruins, né, que nós mulheres trazemos. Eu acho que esse vídeo é um pouco para a gente desmistificar um pouco também esse lado bom que tem, né, desse rito de passagem. Por quê? A gente já sabe que dá calorzão, né, dorme ruim, a pele resseca, o cabelo cai, resseca, os olhos ressecam, ressecamento, né, vaginal. Tem muitos itens, a gente descobriu que tem quase 100 itens que indicam, né, que são a oscilação, a queda hormonal. Então, cada mulher vai tendo ali mais um- uma parte do que outra, né, assim, funções no corpo, sensações no corpo do que outras. Tem essas que são mais comuns, né, mas 100 são bastante. A gente Sim. até ficou bem surpresa com algumas aqui que a gente nem imaginava, né, que faria parte dessa queda hormonal natural da mulher, né? Depois a gente passar ali pela menarca, né, que é a fase do início hormonal, aí a gente passa por toda aquela fase feminina, né, do estar produtiva, de estar em alta, a gente começa a queda ali por volta dos 35, 40 anos, quando começa a ter essa queda hormonal. E aí é que a gente não percebe como que a gente pode, lá na frente,
fazer com que a qualidade de vida fique melhor, né? Porque nós também estávamos aqui comentando que nós não falávamos muito sobre a menopausa, né? Existia um certo tabu sobre a menopausa, existe ainda uma crença que para muitas pessoas ainda são válidas que não é legal fazer reposição hormonal, que é ruim, né? Que dá muito problema. E também estudando sobre o tema, e a gente, né, como também numa fase que estamos de menopausa, de pré-menopausa, também estamos nos atualizando bastante sobre esse tema. A gente também vê que isso é uma crença que está caindo, né? Não é mais uma crença verdadeira. Ela precisa ser ressignificada em muitas pessoas sobre isso, porque nós já temos muitos estudos da melhora, né? Dessa queda hormonal e ascensão emocional, vamos dizer, para esse novo rito de passagem, para essa nova fase da vida. Então, a gente pode ter qualidade, né? Só que a gente tem que começar antes. Ali, quando começa a oscilação já dos hormônios, o início das quedas, você já pode começar a ter qualidade, né? Então, a gente sabe que saúde é na questão física, atividade física, na questão alimentar, na questão de trabalhar o nosso emocional, a nossa psique, mente, corpo, espírito, emoção, tudo isso vai fazer com que esse combo lá na frente, né, se torne melhor. Porque hoje a nossa expectativa de vida aumentou, né? Não somos mais com 60 anos, agora já estamos para 80, 90 expectativa de vida. E aí a mulher entra na menopausa mesmo em torno dos 50, mais ou menos ali, vai variar um pouquinho para umas, para outras, mas mais ou menos nessa faixa 52, 54. Então, imagina só, você viver mais 30, 40 anos com toda essa loucura, né, que é a sensação do corpo e envelhecendo, né? Só que agora a gente pode envelhecer com uma melhor qualidade, né? Envelhecer de um outro lugar, por isso um rito de passagem, né? Algo para você olhar num formato novo, porque nós já temos muitas condições, né? Muitas informações para que isso possa ser uma fase legal, uma fase que você se descubra, né? Descubra coisas sobre você mesmo que você talvez não tinha tempo antes para observar, porque estava na correria, trabalhando, cuidando da família, né, fazendo tudo que você precisava fazer, dando o seu gás, e aí, quando você chega na sábia, é a sabedoria da idade, né, é poder desfrutar melhor do seu tempo, do seu corpo, né, olhar para trás e colher os frutos do que você plantou lá atrás, né, Cíntia? Eu acho que uma coisa muito importante da gente perceber nessa fase, né, Chan, é desmistificar essa coisa de menopausa igual a velhice, né? Porque, como a gente trouxe no início, é a fase da anciã, mas no sentido da sabedoria mesmo, né? De tudo que você já viveu, das experiências que você trouxe. E eu acho que antigamente não se falava muito disso, até por conta desse preconceito, né? De fazer essa ligação mesmo, mulher na menopausa, a vida acabou, né? Já tá velha. E hoje em dia a gente sabe que as pessoas estão vivendo uns 90 anos. Hoje em dia não é mais espantoso você ouvir alguém com 90 anos, né? E então eu acho que a gente tem que se orgulhar mesmo, porque a gente veio passando por várias fases, principalmente mulheres, né, por conta dessas alterações hormonais, mensais, todas, desde a criança, né, Uhum. pré-adolescência, adolescência, e chegar nessa fase da menopausa com qualidade de vida, tendo essa ciência toda no sentido de fazer a reposição hormonal ou não, é uma escolha, né, da pessoa com o seu próprio médico, mas dela saber que ela pode ter qualidade de vida, Opções, né? né? Exatamente, fazer exercício hoje em dia, ela pode fazer como se ela tivesse com 30 anos, né? Só ela tomar os cuidados necessários, né? Fazer todas as coisas adequadas. Mas eu acho que o mais importante é a gente desmistificar, né, essa ligação de menopausa com velha, né, com a velhice. Velha no sentido pejorativo mesmo, né? Porque a velhice é uma fase muito bonita.
né? Onde a gente pode relaxar, onde a gente tem até mais liberdade mesmo, né? Porque tem mais tempo, as coisas parecem mais calmas, a gente pode se dedicar e até para o autoconhecimento mesmo, né? É uma fase que a gente começa a se olhar mais, né? Porque a gente deixa de se importar tanto com a opinião dos outros, a gente aprende, né, que a opinião dos outros são dos outros, né? E a gente passa a olhar para a gente e valorizar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente realmente é, né? Sem precisar se comparar. E isso é um aprendizado que são os anos mesmo, o tempo, a experiência de vida, né? E eu acho que a gente queria trazer esse tema, principalmente olhar com cuidado, com carinho, com orgulho, né? Dessa fase, porque significa que a gente já passou por tantas e que passará por outras, né? É um rito mesmo de passagem, como foi, né? A menarca também é uma coisa que muda muito a vida da criança para adolescente, né? Quando vem essa primeira menstruação, e agora é uma outra fase do ciclo, né, de reprodução, não que é a da vida, né, e é muita gente, principalmente às vezes família, né, maridos, filhos, eles associam muito isso, né, fim começo da menopausa, tá velha, acabou a vida, não, né, e é só uma fase reprodutiva que finalizou, não a vida da mulher, né, Chan? E eu acho assim que pega muito para a mulher, Cíntia, é que assim, a gente sai de uma fase da loba, né? De muita atividade, de libido, né? De muita É. potência, e começa a entrar numa fase em que você diminui o prazer, né? O prazer no sentido geral, você sente a redução desse pique, né? E é onde a gente muitas vezes esbarra nessa coisa, estou envelhecendo, como se fosse algo realmente ruim. Mas se a gente se abre para essa nova fase e entender que o corpo ele vai passar por processos, assim como lá na menarca ele passou, Uhum. durante a vida adulta ele passou, ele também vai passar nessa fase também. Então, é, não dá para você querer ter 20 quilos a vida inteira. A gente também precisa desconstruir algumas coisas que a gente quer carregar muito forte e que a gente acaba criando certos sofrimentos por conta disso, né? É lógico que é desagradável, né, algumas coisas, porque você vê o seu corpo aos poucos envelhecendo, mexe muito com a nossa autoestima, mas é algo que a gente sabe que vai acontecer. E que nós temos ferramentas, nós temos vários tipos de estética que pode nos ajudar a manter também essa qualidade, né? A gente poder olhar, se olhar no espelho e gostar, continuar gostando, mas a gente precisa trabalhar principalmente a nossa psique, o nosso emocional, dessa aceitação que essa passagem vai ter mudanças. E sim, pode vir acompanhado das ruguinhas, pode vir acompanhado de mais cabelos brancos, pode vir acompanhado de uma queda de libido, né? De, de aumento de peso. Mas você vai usar as ferramentas que você pode para melhor lidar com isso e entendendo que se você se abre para esse novo, você dá uma oportunidade para olhar diferente para isso. Porque também, ó, é uma fase que muitas vezes os filhos já não estão mais em casa. Seguiram para a vida deles, fica lá só o marido e a mulher, né? Numa fase mais solitária, aonde você vai ter que ter mais introspecção para você olhar mais para a sua vida, né? E fazer aquela autoanálise de tudo que aconteceu para o que você quer daqui para frente. Você com você mesmo. Você pode mudar de profissão, né? Você pode ter tempo para fazer um curso que você nunca fez, que você agora tem tempo. Você pode ressignificar o seu relacionamento afetivo, que de repente vem há anos, né? Sendo só levado e que agora você tem tempo para realmente olhar com isso, com mais amor, com mais afeto e saber de fato se é o lugar que você quer estar, né? Porque a gente também passa por muita oscilação é, de humor, por muita oscilação de humor.
Então, ora você acha que a pessoa que está do seu lado é a melhor pessoa do mundo, ora você acha que é a pior escolha do mundo, né? Então, tudo isso precisa ser olhado com bastante atenção e carinho, e eu acho que é aí que está essa sabedoria de entender que você não vai ser igual, mas que pode ser muito melhor. Porque é só uma fase nova, é só uma fase desconhecida, é uma fase que você vai ter que se descobrir e se permitir, né? Porque quando você fica preso no passado ou carregando as coisas do passado, você não está aberto, né? Você não está permitindo o novo. Você está querendo trazer o velho para o lugar novo. E isso não dá certo, gente. Isso fica apertado, né? É. Você não está aceitando o que de fato está vindo, né? As experiências que estão chegando para você e você lidar com isso. Você está querendo pegar o que está lá e colocar aqui dentro, do jeitinho que sempre esteve. Então, a sabedoria é entender que você vai se adaptar, que você pode fazer, ter o seu prazer sexual, mas não vai ser com tanta intensidade, né? Que você pode ter é, as suas oscilações de humor, mas que você sabe que você entende que você é aquilo, que não é mais o que o outro projetou para você. Você já entende que não, eu gosto disso, é assim que eu quero. Eu já não estou mais no projeto de querer só agradar. Eu tenho que me agradar. Autoestima, Uhum. né? É por mim, para mim, é comigo. Qual é a melhor forma que eu vou lidar com isso? Então, é uma fase que a mulher muda muito, né? E se você olhar com os olhos bons, só tem coisas a acrescentar para a sua vida lá na frente. Eu acho que a chave mesmo é a aceitação, né, dessa nova fase e adaptação, né, que como você trouxe, o corpo não é mais o mesmo, não, até porque as suas células não têm mais 20, 30 anos, agora elas estão com Uhum. 50, 50 e poucos anos, 40 e poucos, então assim, é tudo uma adaptação, né? Se você não consegue mais fazer coisa que você fazia aos 20 anos, adapte, né? Aceite esse envelhecimento natural no sentido do passar dos dias, das horas, dos anos, né? Porque uma coisa que eu costumo dizer, todo mundo, quando vai dormir, tá 24 horas mais velho que a noite anterior. Então, o envelhecimento é natural, né? Até uma criança está envelhecendo, né? O envelhecimento é uma coisa natural. Mas a gente tem essa coisa da sociedade, principalmente, né? Hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, que tem aquela coisa da pessoa envelhecer, mas ela não aceita porque, ai, o que que vão achar, né? Então, às vezes até transforma bastante o corpo, o rosto, porque tenta atingir uma juventude que é irreal, que é ilusória, né? Porque as células internas não têm mais aquela idade que a pessoa às vezes insiste em ter, né? Visualmente falando. É lógico que se cuidar é muito importante, a gente não está falando nada de que não fazer nenhum procedimento, não é nada disso, mas assim, entender e aceitar e adaptar que o corpo está envelhecendo, né? E aceitar isso. Porque eu acho que a grande beleza da vida e dessa fase é justamente essa, você já não precisar agradar tanto aos outros, né? Você olhar para si e agradar a você mesmo, né? É aquela coisa que você trouxe, fazer um curso que você teve a vida inteira à vontade e não teve tempo, não teve chance, ou até descobrir alguma coisa nova, né? Um hobby, mudar de emprego, de mudar de profissão, por que não? Né? Porque se hoje a gente vai viver, futuramente viver até os 90, 100 anos, com 50 você vai ter mais 40 anos de vida nessa nova profissão, por exemplo, né? Então, por que não arriscar nesse sentido? A menopausa é só uma fase, que é lógico que se você não se cuidar, sim, pode trazer problemas físicos assim grandes, né? Assim, como por exemplo a osteoporose, tomar cuidado, fazer os exames, mas ao mesmo tempo, se você olhar para o outro lado da régua, né, e fazer exercícios físicos, você consegue ter um equilíbrio, né? Ter uma vida saudável. Então é não olhar com aquela coisa de
rabugice, né, da menopausa, digamos assim, porque quanto mais a gente acho que reclama e fica falando, é pior, né? A gente, principalmente trabalhando com energia como a gente trabalha, a gente sabe que é frequencial, né? Então, se você entra mesmo nessa sensação, digamos assim, de que estou velha, né? Estou no fim da vida, é isso que você vai frequenciar mesmo, e é isso que você vai acabar atraindo até problemas físicos no corpo mesmo, né? Então, eu olhar com aquela coisa de sim, estou com uns 40, 50, 60 anos, sim, tenho orgulho dos meus 40, 50, 60 anos, olha tudo que eu vivi, né? Olha tudo que eu aprendi, olha o que eu posso ensinar, olha o que eu posso oferecer, né? É olhar com leveza, realmente leveza, mesmo que o corpo pese mais, né? E ele vai pesar, porque Vai. é o envelhecimento, mas se a sua cabeça pesar emocionalmente, né, aí ele vai pesar muito mais, pode ter certeza. Eu acho que é um convite também para a gente pensar assim, ó, um convite, né, à menopausa para você pensar, né, o que a minha alma deseja gestar nesse novo ciclo. O que eu quero para daqui a 30, 40 anos? Como eu quero viver bem? Né? Assim como a gente tem que começar atividade física cedo, para quando a gente chegar na idade mais madura, mais velha, o teu corpo já ter essa memória, né? A gente também precisa programar agora, com 50, o que eu quero para esses 30 Hum, anos, né? E aí trazer, né, a espiritualidade, porque você não precisa mais correr, você já pode usar o tempo a seu favor, né? A sabedoria a seu favor. Então, vai para, né, a gente vai muito para a parte espiritual, né? A hora que você tem tempo para ir fazer, né, sua parte espiritual, para fazer suas partes meditativas, para ir fazer aula de yoga, que ajuda muito, né? Na yoga tem muitas questões que podem te ajudar, né? Você vai ter tempo para gestar esse novo. Não é maravilhoso isso? Né? Então, é olhar com um olho bom, né? Porque se eu fico só olhando o calor que eu tenho, a gordura que eu acrescentei, o ressecamento, a articulação que ficou dura, eu não vou estar abrindo para o novo. Eu vou estar presa no que eu tinha, né? E não no que eu posso né? ter a partir de agora. E isso muda tudo, gente. Se façam essa pergunta, né? O que você deseja para essa frente, né? Para esses 30, 40 anos à sua frente e comece a cada vez mais a plantar, para que isso realmente te nutra de uma forma diferente, te nutra de uma forma saudável, para que você passe por isso, por esse envelhecimento, sem sofrimento, né? É o que a gente deseja, É. né, Cíntia, Sim, nesse caminhar. de uma forma natural, né? Como um processo da vida, né? A gente nasce, cresce, envelhece e depois, E né? morre, Morre, e morre. é natural, né? Então, é aceitar com mais leveza mesmo, e parar de querer se comparar, né? A gente não vai ter mais o corpo, a pele, o rosto de uma menina de 20, 30 anos, e a gente já teve, né? Já passamos por essa fase, então é respeitar mesmo cada fase, né, e aceitar essa mudança que é natural do corpo. E eu acho que outra coisa importante de trazer aqui, que a gente vê muitas mulheres, né, a gente ouve conversas, né, até alguns atendimentos, que às vezes a mulher na menopausa ela tende a se fazer um pouquinho de vítima, né? Hum. Porque ela, né, como os hormônios estão alterando, então usam isso um pouco como desculpa. E às vezes esse vitimismo faz com que os sintomas até fiquem maiores, né, se agravem, porque a gente tem que tomar as rédeas, né, da nossa própria vida e falar, não, hoje eu estou com o humor ali lá embaixo, tá? Não vou ficar na minha, eu vou ficar quietinha e aceitar e se respeitar também. Né? E se ouvir alguma piadinha, alguma coisa, falar, é o outro, né? Eu hoje estou na minha, eu vou ficar quietinha, mas respeitar no sentido de não ficar se fazendo né, vitimizando dessa situação, né? Porque se a gente olhar as nossas avós, bisavós, imagina elas passando por isso sem o que a gente tem hoje em dia com a medicina, né? Então, olha como a gente, apesar de tudo, como a gente é privilegiada ainda, né? Então, Evoluímos no geral, né? como evoluímos, né? É olhar para isso e ser agradecida mesmo, né? De falar, nossa, olha quanta coisa que passei,
que eu consegui, né? Porque os problemas e todas as situações que a gente passou, criação de filhos muitas vezes, né? Problemas em trabalho, e olhar e orgulhar mesmo. Eu acho que a gente tem que ter um orgulho de todas as fases da nossa vida, né? Mesmo aquelas que não são tão positivas, tão boas, mas é um aprendizado também, né? Então, Tudo vem por experiência, né? Se certamente. chegou é porque você está pronto para lidar com aquela Exatamente. experiência, né? Então, eu acho que é legal a gente, acho que é legal a gente te convidar, né? Já tendo o fim desse vídeo aqui, que a gente já está caminhando para o fim, para você assumir como a menopausa como a maternidade da alma, né? Onde você pode gestar novas ideias, trazer novos legados, ancorar a sua sabedoria para você chegar de uma forma mais harmônica, né? Não só biologicamente, entendendo esse corpo, mas emocionalmente muito mais produtiva, muito mais sábia, muito mais dona de si, né? Muito mais autêntica, verdadeira, que é isso que a gente deseja a cada dia, para mim, para você e para todo mundo. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar se você gostou desse vídeo e até a próxima semana. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Xê, obrigada e até mais, pessoal. Até a próxima.